Graça e paz, família, sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar em Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24. Mas antes não esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, se inscreva no canal, isso é bom para nós, irmão. Compartilhe a palavra e seja abençoado. Vou falar sobre o princípio da produção. E aí então a gente vai ler agora Joel capítulo 2, versículo 23. Diz assim, ó: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida as chuvas, como outrora, a chuva temporã, a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Então veja bem, por que o princípio da produção? Porque Deus, por exemplo, quando Ele cria o homem, Ele cria esse homem e faz desse homem um ser realmente, Ele sopra nesse homem a eternidade, Ele sopra o ilimitado. Mas aí a Bíblia diz que o pecado entrou na vida desse homem e esse homem então começou a impor limites inclusive do próprio poder de Deus. Então entenda, se você quer ser realmente essa pessoa que vai ter uma colheita abençoada, é necessário entender o princípio da plantação. Tem que plantar e para plantar tem que preparar a terra. A Bíblia diz que quando Aquisá recebe terras secas, e ela então pede fontes, então a fonte vem para que a terra seja alimentada. Por quê? Porque há uma necessidade de água para o solo. E aí é o segredo. A água é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 41, no versículo 38, tem uma declaração de Faraó com relação a José. Ele diz que o Espírito estava sobre ele. Que Espírito? O espírito da produção estava com José, sobre José. Por quê? Porque ele sabia que Deus enviava as chuvas, mas José era aquele que realmente era a fonte, era aquele que viu como iria acontecer e poderia trazer a grande produção ali para o Egito. E aí então a gente precisa entender esses fatores que trazem essas chuvas. Por exemplo, a Bíblia diz, o ciclo hidrológico diz que para que haja chuva tem que primeiro ter vapor que sobe aqui da terra. Então a chuva que desce é a mesma água que subiu. Entenda isso aqui agora de uma forma espiritual. O vapor que sobe são as nossas orações. Então, para que haja essa colheita, sempre tem que haver coração quebrantado para clamar antes. Então, nós clamamos e o Senhor abençoa com as chuvas. Então, a Bíblia diz que Deus preparou a terra, sim, através do quê? Através de palavras proféticas, 38 profecias direcionadas somente a Jesus, desde Adão até João Batista. Profetas como Isaías que falaram sobre o Senhor: olha, Deus dará um sinal, a virgem dará a luz e o seu nome será Emanuel, o nome do seu filho será Emanuel, ou seja, Deus iria mandar a semente. O terreno estava preparado como? Pela palavra da profecia. E aí então Deus planta a semente chamada Jesus. E essa semente produz muitos filhos. Por quê? Porque a semente ela vai produzir o seu fruto. A semente de manga vai produzir manga. Então quando Jesus ele é plantado na terra, ele é o grão de trigo que foi plantado na terra. Ele não caiu no solo, ele caiu na terra, ele caiu no planeta, ele veio para ser plantado, e aí então ele se torna essa fonte da grande colheita. João capítulo 15 diz, Jesus declarando: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então entenda isso. Tiago 5,7 diz assim: seja paciente como um agricultor que espera com paciência. Então o fruto da terra já chegou. O fruto da semente de Jesus somos nós, é a igreja do Senhor aqui na terra. Quando nós olhamos essa questão da produtividade, Abraão ele era ilimitado, ele produziu muito. Jesus também, ele era o filho unigênito, ele se tornou o primogênito, ele produziu e produziu muito. Em Gênesis 41, 49, nós verificamos a Bíblia dizendo assim: José ajuntou. O que significa isso aqui?
José, ele era uma terra preparada. Jacó orou por ele, orou pelo seu nascimento. E quando José nasceu, ele nasceu diferente. Ele era brilhante, ele tinha sonhos, ele tinha visões. Então quem é brilhante sempre vai brilhar. Eu sei que eu estou falando com pessoas brilhantes e você vai brilhar sempre. E aí então Jacó, que tinha 11 filhos, elege José como aquele que vai carregar a túnica sacerdotal. José ia observar os seus irmãos, trazia o relatório para o seu pai. Ele é vendido pelos seus irmãos e aí o resultado vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José brilhou também a ponto da mulher de Potifar querer se apossar dele. Ele vai para a prisão, ele vai para o cárcere, 20 anos, e ali ele brilha também. Entenda, quando Deus acende uma luz, ninguém pode apagar. A luz que Deus acendeu em você vai brilhar sempre, em nome de Jesus. Então, o que havia em José que Faraó viu, Faraó enxergou o Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que José percorreu a terra, ele pisou na terra, ele foi ter autoridade sobre a terra, ele viu a terra, ele caminha na terra e viu que havia algo muito grande ali. Ele disse, olha, isso aqui não vai caber no Cairo. E ele começou a trazer, a guardar sementes nas cidades, e ele fez celeiros e tudo mais, e o resultado, ele sabia que a colheita ia ser grande. Então entenda que a sua colheita sempre vai ser do tamanho da sua visão. E Deus, ele não te dá pensamentos medíocres, ele te dá uma grande visão. Então acredite, você é fonte de vida. A gente vai ver vários exemplos. Em Gênesis capítulo 13, Abraão percorre a terra é do tamanho da sua visão. Então eu tenho que ter a visão correta. Por exemplo, aquela mulher samaritana, ela era uma mulher intragável, tinha 5 maridos e ia para o 6º marido. Mas o que foi que aconteceu? Jesus entrou na vida dela e tornou ela uma fonte de vida. Então olhe para cima, olhe para Jesus e se torne uma fonte de vida. Eu quero dizer que tem água em você. A Bíblia diz de Abraão, de José, mas fala de Isaac, que ele plantou numa terra seca e colheu a 100 por 1. Por quê? Porque a fonte de água viva não estava na terra, estava em Isaac, assim como estava em José, assim como estava em Jesus, assim como estava em Abraão, assim como está em você. Onde você estiver, você vai ser terra produtiva e sempre vai ter filisteu para ter inveja, não adianta. Jesus chama os 12, Jesus chama os 70, depois Jesus ele está dizendo para nós assim, ó, não é só os discípulos, mas são todos, eu estou chamando todos vocês para que vocês possam então entender que são fontes que podem plantar para a eternidade. Então nós fomos chamados sim para olhar, para caminhar e para conquistar. Deus te chamou para ser um abençoador. Então o limite que havia na nossa vida se chamava pecado, mas ele não existe mais, ele foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Então cresça em nome de Jesus, amplie a sua tenda, faça como Abraão em Gênesis capítulo 12, ali nos primeiros versículos, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Deus deu um chamado muito superior para Abraão. Qual era? Transformar ele de um comerciante babilônico de ídolo para o patriarca do seu povo, para ser o detentor da terra mais disputada do planeta. Chamou Abraão para ser o pai da fé, chamou Abraão para ser o amigo de Deus. Então Deus tem transformação tremenda, assim como teve para a mulher de Samaria, tem para a nossa vida também. Então amplia o teu entendimento, corrige a tua visão, aumenta o seu depósito e tenha uma conquista abençoada. É isso que diz Isaías, capítulo 54, versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação e não o impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
Deus quer lhe abençoar. Então, para que eu amplie a minha tenda, para que eu entenda que eu sou essa fonte de vida, essa fonte gerada aí por Deus através do Espírito Santo de Deus, eu preciso então, para ampliar a terra, para ampliar minha tenda, eu preciso caminhar em obediência ao chamado de Deus. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber a herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão obedeceu com muita fé. Para ampliar a minha tenda, o que eu faço? Receba a visão de conquista, despreze as impossibilidades. Foi o que Abraão fez. Em Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também Sara, a esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, olha, receba a visão de conquista, e aquela coisa de não acreditar, de não poder, de não dar certo, despreze tudo, porque Deus ainda é o Deus do impossível. Como é que eu faço para ampliar minha tenda? Persevere na promessa. Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz assim: depois deste acontecimento veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Deus tem algo maravilhoso para você. Aí Deus diz para Abraão: olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Deus, ele tem bênção para nós. Então precisamos nos posicionar como fonte de Deus. E em nome de Jesus crescer, como Samuel cresceu, ter vitória, como Davi tinha em todas as suas batalhas, construir memoriais, como Josué, que constrói na entrada diante de Jericó e constrói no final da sua vida com a grande pedra, ser aquele realmente que atrai montões e montões, como o rei Ezequias, que viu o princípio da fidelidade e a bênção de Deus na sua vida, mas também ser brilhante, como José. Porque você nasceu para brilhar, então brilhe e seja abençoado, porque Deus tem para você o princípio da produção, ele está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Que Deus lhe abençoe, um beijo no coração, amém, amém.